muita alegria poder estar aqui na Igreja Batista Arsenal da Marinha para compartilhar a palavra do Senhor, aquela palavra que o Senhor colocou em nossos corações. Gostaria de pedir que a igreja possa ficar de pé, para que a gente possa fazer a leitura, que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 95, versos de 1 a 11. Creio que a minha versão é a mesma que vai ser projetada, né? Que é a Bíblia Almeida século 21. Então a gente vai fazer uma leitura participativa. Eu vou ler os ímpares e não vou ler os pares, tá? Diz assim a palavra do Senhor: Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Porque o Senhor é o Deus soberano, o grande Rei acima de todos os deuses. Seu é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. Porque Ele é nosso Deus, e nós somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho que Ele conduz, se hoje ouvirdes sua voz. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que tivessem visto minhas obras. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que acabou de ser lida. Muito obrigado porque o Senhor nos dá olhos para enxergar, Deus, para contemplar aquilo que é necessário para as nossas vidas, Senhor. Que essa palavra seja como combustível, Pai, para cada um dos irmãos, para cada uma das irmãs, que alimente, ó Deus, que nos instrua, que nos encha, Pai, nos capacite, Pai, nos dê o discernimento necessário para a nossa caminhada como cristão, Deus. Abençoa a Tua amada igreja, Senhor. Abençoa todos aqui presentes, cada família representada, Senhor. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Nos ensina, Deus, a entendê-la. Nos ensina, Pai, a colocar em prática aquilo que é necessário para nossas vidas. Que nós não apenas venhamos a ler, mas que essa palavra possa ser escrita em nosso coração, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, que nessa noite o Senhor possa fazer uma grande transformação em cada um de nós, que nós possamos sair diferente do que entramos, Senhor, possamos sair modificados, porque o Teu Espírito Santo, porque a Tua palavra falou aos nossos corações, Senhor, que possamos estar, ó Deus, intercedendo nessa noite, para que o Teu Espírito Santo, ó Deus, se compadeça de nós, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, sair daqui avivados, entendendo os Teus planos para cada um de nós, Senhor. Renova as nossas forças, ó Deus. Fica com a Tua amada igreja, Senhor, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. E ela nos traz o entendimento que nós precisamos para a nossa vida. Muitos aqui um dia procuraram a faculdade, procuraram um curso técnico, procuraram e buscaram conhecimento, porque precisavam de dinheiro. Procuraram e buscaram o conhecimento e conseguiram alcançar aquilo que estavam pensando, de ser um técnico, de ser um engenheiro, de ser uma pessoa capacitada para a caminhada. E o Senhor, na sua palavra, na sua escritura, Ele tem esse desejo. Ele deseja que cada um de nós sejamos pessoas capacitadas, sejamos pessoas cheias daquilo que o Senhor quer para a nossa vida.
E o Salmo 95 faz parte do quarto livro do Saltério, que Salmos é dividido, né, uma coletânea de cânticos e hinos que geraram no total 150 capítulos. Então nós podemos contemplar os Salmos 95 como parte da quarta biblioteca de Salmos, né? Onde nós podemos ver a preocupação de o Senhor inspirar Davi, porque Davi é o autor desse Salmo 95, para deixar para cada um de nós aquilo que nós precisamos para colocar em prática aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Então, meus irmãos, nós podemos nos capacitar quando nós abrimos o nosso coração, quando nós abrimos os nossos olhos para que o Senhor fale. E não é difícil, basta que nós estejamos sendo orientados pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos dê essa sabedoria. E Salmos 95, ele nos ensina que é um convite ao louvor. Todos nós somos convidados, aqueles que são filhos, aqueles que conhecem Cristo como seu Salvador, que um dia aceitaram entender o plano da salvação. É um convite, e um convite divino. É o Senhor que nos convida, na sua palavra, a louvar. A gente, às vezes, quando chega algum grande evento, quando é tempo de campanha, né? A gente vê os carros de som anunciando pelas ruas, vai ter entrega de cesta básica, vai ter o comício, vai ter alguma coisa, e as pessoas se animam com aquele convite. E aqui a Escritura está nos convidando. Se você é salvo, se você tem Cristo no seu coração, você deve louvar a Deus. Devemos louvar a Deus em tudo que nós fazemos, seja do início do nosso dia, quando abrimos a porta do nosso quarto, ao final do dia, quando nós ligamos o ar-condicionado para dormir. Devemos louvar a Deus 24 horas por dia. Vinde, cantemos ao Senhor. Esse é o convite. O Senhor está convidando o seu povo. Não foi Davi que convidou o seu povo, não. Davi foi o instrumento para fazer aquilo que o Senhor estava querendo ensinar a cada um de nós. Vinde, meu filho, vinde Maria, vinde João à presença do Pai, se prostre diante do Rei dos Reis, venham, compareçam à casa do Pai, venham adorar o Criador dos céus e da terra. É um chamado, e nós precisamos entender esse chamado, que ele é urgente. O mundo precisa entender que nós somos adoradores. Deus quer que nós o adoremos. O Senhor está chamando o seu povo. Cantemos ao Senhor com alegria, como nós cantamos a música celebrando, e depois cantamos a outra música, mais aquele espírito de adoração. O Senhor nos chama a estar na sua presença. E aqui, quando Davi escreveu Salmos 95, era uma forma diferente, porque era no Antigo Testamento, e nós hoje aprendemos mais a liturgia do Novo Testamento. Davi estava convidando o povo, porque o povo morava longe, distante, não era na colônia, né? Vamos colocar que era lá 30 quilômetros de distância, e não tinha carro, como nós temos hoje. Não tinha transportes rápidos, e o povo tinha que caminhar, e o povo tinha que vir com alegria. O pastor teve agora recente no interior, né? Quando tem culto, as pessoas começam a chegar de barco, de rabeta, de lancha. Aí você pergunta deles: e aí, meu irmão, você saiu que horas de lá? Ele sai 8 horas da manhã, só para comparecer à casa do Pai, só para louvar a Deus com alegria. E aqui o povo antigamente comparecia 3 vezes ao lugar onde o Senhor tinha instituído o templo de Salomão, que seria o templo. Então 3 vezes ao ano o povo saía naquela caminhada, naquela marcha, né?
o povo alegre, satisfeito, porque a sua colheita tinha sido maravilhosa. Eles tinham visto o agir de Deus, e o Senhor nos chama: venham, vinde, se acheguem, se aproximem, cantem ao Senhor. Não aquele cântico meio, parece que a pessoa, é porque eu estou cansado hoje. O Senhor nos ensina a cantar com alegria, porque você está na presença do Pai. Quando você quer ser atendido por um médico, ou quer ser atendido por uma autoridade, você passa uma manhã todinha numa recepção, às vezes sem café, sem água, sendo mal atendido, e quando você chega, você diz: eu preciso que você me dê atenção, porque eu estou com uma doença, eu estou com um problema, eu estou com uma demanda. E você às vezes é atendido e às vezes não é, mas você enfrenta uma fila, pega sol, chuva, e muitas das vezes você nem reconhece o que Deus te deu. E aqui o Senhor está nos ensinando: cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. A rocha. Se nós somos crentes, se nós somos filhos de Deus, nós estamos firmados na rocha, a rocha eterna, a rocha que vem o temporal, que vem a tempestade, que vem as dificuldades da vida, e nós não somos abalados, porque estamos firmados na rocha. Aquele que tem a sua casa edificada sobre a areia, esse vai ter dificuldade numa tempestade, mas aquele que tem a sua casa firmada na rocha, a rocha da nossa salvação, ele vai contemplar as maravilhas de Deus. Então, se nós estamos firmados na rocha, nós estamos contemplando as maravilhas de Deus, temos visto as coisas acontecendo, temos percebido o livramento de Deus, temos visto as bênçãos de Deus em nossa vida. Quem pode dizer amém? Então o Salmos está falando apenas a verdade, querido. Cantemos ao Senhor, venhamos à sua casa, venhamos à sua presença, venhamos aonde nós podemos experimentar esse amor maravilhoso, onde nós podemos sentir a presença de Deus. E no versículo 2 ele continua: apresentemo-nos diante dele com ações de graça. Se eu sou grato, se eu tenho recebido bênçãos, se eu estou vivo, se o Senhor tem me livrado, se o Senhor tem me curado de doenças, o Senhor tem me dado libertação de vícios, o Senhor tem abrido porta de trabalho, o Senhor tem me dado a oportunidade de viajar, o Senhor tem me dado a oportunidade de ter uma casa, apresentemos a sua presença com ações de graça. Sejamos gratos. O Senhor que nos ensinar que devemos nos apresentar a Ele, olhar para o céu, apresentando a nossa vida, porque no Antigo Testamento, quando se comparecia ao templo, era para oferecer muitas das vezes em forma de agradecimento, uma oferta no altar, né? Era apresentado uma oferta no altar pelas bênçãos, pelo pecado. Se nós formos ver no Antigo Testamento, muitas eram as oferendas, né, que eram apresentadas no altar. E aqui o Senhor está nos ensinando que devemos continuar apresentando a Ele a nossa vida, celebrando com cânticos de louvor. Será que nós temos sido pessoas gratas ou pessoas ingratas? Será que nós temos agradecido a Deus pelo que Ele tem dado a cada um de nós? Será que nós temos mostrado gratidão? Será que nós temos nos apresentado por aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós? Ou nós temos sido pessoas ingratas que esquecemos até de orar pelo dia? Chegamos no final do dia, estamos preocupados com a janta, estamos preocupados muitas das vezes
em passar roupa, encher o pneu do carro, em abastecer de gasolina, mas esquecemos de fazer o devocional, de orar, dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me livrado, e eu te apresento a minha vida mais uma vez. Continua abençoando o teu servo e a tua serva, porque o Senhor é o Deus soberano, o Senhor é Rei, Ele domina sobre todas as coisas, Ele criou os céus e a terra, Ele criou os luminares, Ele criou o vento, Ele criou o sol, Ele criou a água que nós podemos ingerir para vivermos. Ele tem dado bênçãos a cada um de nós, e muitas das vezes nós, como filhos, estamos cegos, temos passado despercebido, só murmuramos, como vamos ver mais à frente. O Senhor é soberano, a Ele pertence a terra e a sua plenitude. Devemos cantar, devemos engrandecer o nome do Senhor, porque o grande Rei está acima de todos os deuses. O mundo acredita em deuses, infelizmente. Tem pessoas que adoram a vaca, pessoas que adoram boi, pessoas que adoram até uma bactéria, sem duvidar. Pessoas que não conseguem enxergar a soberania de Deus, que Ele está controlando tudo, que o mundo está debaixo das suas mãos. E muitas das vezes nós temos sido duvidosos, não conseguimos ter a fé suficiente de que o Senhor está à frente daquele projeto, que o Senhor está à frente de tudo que nós estamos fazendo. Se nós somos filhos, o Senhor está à frente daquilo que nós estamos fazendo. Ele é soberano, Ele é o grande Rei que está acima de todos os deuses. Se o mundo adora o que não deve adorar, nós adoramos o Deus, o Criador, e devemos a Ele a nossa reverência, devemos a Ele nos aproximar, louvar. É interessante que eu cheguei aí, quando pequeno, levado pelo meu pai na igreja católica, e a gente via a reverência daquela igreja quando entrar. Olha só o corte, tá, meus irmãos? Estou falando do corte em relação à reverência. As pessoas se achegando lá, quietinho, dobravam o seu joelho lá, fazia a sua oração e ficava ali, contrito, né? E muitas das vezes nós não vemos, às vezes nas nossas igrejas evangélicas, essa busca por uma devoção em relação a ter um comportamento que você vê que deve ser respeitando o lugar onde o Senhor nos deixou para que nós pudéssemos estar adorando. Devemos ter essa consciência. Eu lembro que a minha mãe dizia para meu filho: se você ficar correndo na igreja, quando você chegar em casa, você vai apanhar. Devemos ter reverência na casa do Pai. Devemos ensinar as crianças, né? Devemos mostrar para a igreja como deve fazer, né? Eu lembro que o pastor Firmino aqui, ele pegava, puxava a orelha, mostrando: gente, quando acaba de cantar o louvor, que vocês fiquem no salão, porque ele via, né? A gente que está aqui na frente vê as pessoas que vão saindo pela porta, quando muitas das vezes estão dirigindo ou estão executando alguma atividade na igreja. E o Senhor nos mostra que nós devemos adorar Ele, porque Ele é soberano, Ele deve, a Ele nós devemos entregar a nossa reverência. Chegarmos, momento de louvor, está tocando louvor, cheguei atrasado, vou esperar lá. Está lendo a Bíblia? Vou esperar, né? No culto se orienta, né? Hoje eu não sei qual a orientação, mas antigamente se orientava.
Espera, o que tiver que fazer, faz antes de começar o culto. Vai no banheiro, bebe água, para não ficar entrando e saindo, porque é reverência. E se você faz isso dentro da igreja, você vai fazer isso na sua vida. E se você não aprende na igreja, você vai aprender na marra lá fora, porque em lugar nenhum você vai entrar de qualquer jeito. Você tem que respeitar o lugar onde você está. E isso faz parte também da adoração. Como devemos adorar a Deus? As profundezas da terra estão nas suas mãos, e os altos dos montes lhe pertencem. Seu é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. 6. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele continua chamando o seu povo. E é interessante, querido, que até o versículo 5, o Senhor está falando que nós devemos adorá-lo, que devemos chegar com ação de graças pelas suas obras, por tudo que Ele fez por nós, pela sua criação. Certa vez alguém falou assim: você agradeceu a Deus hoje porque você levantou da cama, abriu a porta, abriu a janela e você viu o canto dos pássaros. Eu achei aquilo ali assim tão lindo, né? A pessoa parece uma coisa tão boba, tão pequena, mas que Deus fez o canto dos pássaros para todos nós ouvirmos, para contemplarmos, para adorar a Ele pelo que Ele tem feito. Então até o 5 ele está falando de tudo aquilo que Ele criou, e do 6 em diante Ele fala assim: ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele criou tudo e agora Ele está dizendo: você tem que agradecer a Deus, porque Ele te criou, Ele que te fez. A gente vê muitas testemunhas de Dia das Mães, Dia dos Pais, quando reúne os filhos, aí alguém quer dar uma palavra, diz bem assim: eu agradeço ao meu pai, agradeço à minha mãe, porque eles deram tudo que eu precisava. Eles não tinham nada, mas eles deram tudo que eu precisava. Eles não tinham muita sabedoria, eles não tinham muita comida em casa, mas eles me deram tudo que eles tinham. E se eu sou hoje essa pessoa, eu agradeço muito a senhora, eu agradeço muito ao Senhor. Tive muitos testemunhos nesse sentido. E aqui o Senhor está dizendo: olha, tudo que você tem, tudo que você é dado por mim. Eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Rei, eu que sou soberano, Criador dos céus e da terra. Está difícil, mas é eu que estou te guiando. Está difícil a caminhada, mas eu estou contigo, porque eu sou o teu Pai, o teu protetor, o teu ajudador, o teu Senhor. Sou eu me preocupo com você, eu me preocupo com a tua caminhada. Ele nos criou, Ele nos fez com a sua mão maravilhosa, sem defeitos, perfeitos aos olhos do Pai, porque o Senhor olha o nosso interior. Talvez para você não quisesse usar óculos, né? Talvez para você quisesse ter o cabelo louro. Talvez para você quisesse ter 1,80 m. Talvez para você encontra defeitos, mas o Senhor, querido, Ele olha o coração, Ele olha o teu interior, Ele olha quem você é. Ele é o único que conhece. Quando nós passamos por aquela porta lá, Ele vê tudo. Ele faz um checklist, um raio-x, uma ultrassonografia. Ele faz tudo, Ele vê tudo. Como é a nossa vida, como é o nosso coração, como é a nossa mente.
E o convite continua: adoremos, prestemos culto a Ele. A nossa vida tem sido um culto a Deus, temos prestado culto a Deus, temos adorado. Porque eu vou agradecer quando eu chegar na igreja, eu vou ler a Bíblia quando eu chegar na igreja. Não, adore, porque o Senhor ensina que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, e Ele procura esses que o adorarão. Ele procura os adoradores. Se prostre diante da mão poderosa do Senhor. Tem um testemunho de uma pessoa que disse que ela orava tanto por alguma coisa, e ela tinha passado dias e meses e nada. E ela disse que um dia ela se ajoelhou na beira da cama, e ela disse que passou uma semana, aquilo que ela tanto almejava veio assim, que foi uma surpresa. Prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, sejamos submissos, que venhamos nos curvar realmente. E por que o Senhor fala disso? Por que o Senhor coloca esse texto para nós? Porque o nosso coração, ele é enganoso, queridos. Nosso coração é enganoso. Muitas das vezes nós temos sido o Senhor da nossa vida, temos tomado decisões no lugar de Deus. E o Senhor diz que nós devemos nos humilhar para Ele, nos colocar perante Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui, recebe o teu filho, mesmo pecador, limitado, e usa, Senhor, para pregar a tua palavra, porque o mundo carece, o mundo está perdido lá fora, precisa ser alcançado, igreja, porque Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho que Ele conduz. Vou ler só a parte A, tá? O rebanho que Ele conduz. Devemos adorar a Deus, porque Ele tem sido nosso pastor. O pastor, aquele quer dizer que o pastor providencia água para a ovelha, providencia grama, providencia o alimento, providencia o aprisco, providencia a proteção, Ele providencia tudo. Nada lhe faltará, nada lhe faltará. O Senhor providencia tudo que o seu povo precisa. Mas para você fazer, vamos dizer assim, ter isso em mãos, é preciso ter um coração que agrade o Pai. Não é de qualquer forma. Você precisa ter um coração de adorador, um coração de filho, um coração que louva ao Deus com sinceridade, porque senão seremos chamados de hipócritas, como o Senhor falou muito, o Senhor Jesus falou muito no Novo Testamento sobre isso, sobre a hipocrisia de a pessoa chegar para ofertar, mostrar que tinha muito dinheiro contando, se mostrando uma pessoa que tinha um coração bom, mas na verdade aquilo era só para se mostrar. O Senhor não quer performance, o Senhor quer sinceridade. O Senhor não quer alguém que se mostre, mas alguém que viva essa vida de adorador. 24 horas. Interessante que Davi, ele por ser um adorador, por ser um tocador, por tocar um instrumento e estar na presença do Pai, ele no templo, naquela época, ele criou durante 24 horas os músicos, os levitas estavam no templo, assim como o Senhor nos ensina que os serafins cantam para Ele pela eternidade. É 24 horas cantando, adorando, dizendo: Santo, 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 Santo. Eles não se cansam de dizer.
Que nós possamos, e nós venhamos a entender isso, e não venhamos nos cansar de dizer: Santo, 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 Tu és Santo. Tu és Santo. Eu quero ser santo como Tu és. Eu quero ser limpo, Senhor, porque Tu és meu pastor e nada me faltará. Eu quero entregar a minha vida no Teu altar, Senhor. Transforma esse vaso quebrado, esse vaso torto, esse vaso que parece feio. Transforma, Senhor. Modifica para que seja uma obra em Tuas mãos, ó Deus. Devemos clamar ao Senhor pelo que Ele tem feito, queridos. Nós sabemos o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós sabemos de onde o Senhor tem nos tirado, de onde o Senhor nos tirou, o que Ele fez, que muitas das vezes fica no secreto, que muitas pessoas não sabem o que o Senhor tem feito por nós. Ele é o nosso pastor. Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar do teu coração, Ele quer cuidar da tua vida, Ele quer cuidar do teu caminhar, Ele quer te conduzir. Basta que você ouça a sua voz, ouça essa voz que ecoa, que te chama, vem meu filho, vem meu filho. E Ele fala: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Querido, até aqui o Senhor tem mostrado como deve ser a nossa vida, que devemos chegar ao Pai, que Ele tem dado, que Ele tem sido o nosso pastor, que tem cuidado de cada um de nós. Mas agora o Senhor nos dá um alerta. Ele liga a lâmpada vermelha, diz assim: olha, cuidado, eu sou bom, eu sou um Deus maravilhoso, mas fique atento, porque você pode estar fazendo o que me desagrada. E o que Ele quer dizer? Que não endureçais como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando os vossos pais me tentaram, pondo minha prova, ainda que tivessem visto minhas obras. Durante 40 anos indignei-me contra aquela geração e disse: é um povo de coração obstinado, não anda nos meus caminhos. É a continuação. O Senhor está nos chamando a adorar com sinceridade, a adorar em espírito e em verdade, a aprendermos como era feito, como o Senhor nos ensinou no Novo Testamento e como está a nossa vida. E Ele volta novamente a frisar sobre o coração. Infelizmente, o coração do homem é duro. O nosso coração, muitas das vezes, não quer, não se deixa moldar, não quer ficar bem. E esse coração parece muitas das vezes que é de pedra. É como aquela parábola do solo, da semente que foi jogada no solo, né? Onde tinha pedaço de rocha ali, tinha mato, e aquela semente não cresceu, aquela semente não desenvolveu. O coração é duro. O Senhor está mostrando a sua palavra para a sua igreja, a igreja não entende. O Senhor está mostrando como devemos fazer e não fazemos. O Senhor nos está dando alerta e não colocamos em prática. Não endureçam o vosso coração. Não seja aquela pessoa que se trava, dura serviço, que não, embora ali a pessoa não vai de jeito nenhum, né? Deixe-se moldar pelo Rei dos Reis. Possamos deixar a nossa vida ser moldada, querido. Porque o que aconteceu em Meribá e Massá no deserto, o Senhor está falando do povo de Israel, que saiu do Egito, aquele povo que levava peia todo dia,
e se alegrava com aquela sopa de carne, né? Esse povo que foi guiado por Deus para sair do governo de Faraó, e Deus tinha uma terra prometida para eles, aquele povo no caminho do deserto para a terra prometida, se queixando que Deus dava o maná, que Deus dava a nuvem para se proteger do sol durante o dia, que dava a temperatura ideal pela torre de fogo que iluminava ali aquele lugar onde sabe que no deserto à noite é frio. O Senhor tudo providenciava para aquele povo, e aquele povo duro, o Senhor nos tirou de lá para caminharmos aqui, o que será de nós? Poxa, era melhor estar lá naquela vida, sob o jugo de Faraó, sob o jugo do inimigo. E muitas das vezes tem pessoas que se converteram, e muitas das vezes estão olhando lá para trás, querendo viver aquela vida lá, estão achando ruim. Ou então aquelas pessoas que estão dentro da igreja, que é a palavra para crente, meus irmãos, os convertidos, que estão dentro da casa do Pai, que são adoradores, mas resmungam pelo que o Senhor tem feito. Aquele povo estava sendo abençoado. Você está sendo abençoado, todos nós estamos sendo abençoados. O Senhor tem suprido as suas necessidades, talvez não da forma como você queira, mas o Senhor tem suprido. O Senhor tem te dado o que você precisa, não o que você quer. E aquele povo, um povo ingrato, um povo que se rebelou, que é o significado de Meribá e Massá, um povo que entrou em rebelião, um povo que estava pondo tudo que estava acontecendo como dúvida, estava se rebelando contra Deus. É como se um filho dissesse assim: papai, só está cuidando de mim mesmo? Eu queria comer um de salada hoje, só me deu ovo. Estavam se rebelando, dizendo que o Senhor não estava presente. Eles estavam vendo os feitos de Deus, a proteção, a mão, o agir do Mestre. Estavam duvidando. Querido, eu peço a Deus que não tenha aqui ninguém entre nós que esteja duvidando do que Deus está fazendo por você, que não coloque em dúvida o plano de Deus para a sua vida. Clama a Deus que no meio da igreja batista Senhora da Marinha tenha pessoas conscientes de que o Senhor está à frente da sua vida, que não coloque em dúvida que o Senhor escolheu você para fazer a obra. Não seja ingrato, não sejamos ingratos, porque ele fala: quando vossos pais me tentaram. Se somos ingratos pelo que o Senhor tem feito, o Senhor não está se agradando. Se a pessoa tentar Deus, a mão dele vai pesar, assim como pesou sobre aquele povo. O que foi que aconteceu com aquele povo? Eles perturbavam tanto Moisés, e Moisés era um cara calmo, um homem tido como paciente, e eles perturbavam tanto, eu imagino todo dia, né? Ai, a gente não chega lá não, né? Ai, está tão longe, né? Onde é que é a terra prometida? E aí Deus está falando contigo, né? Imagina todo dia, todo santo dia, Moisés ouvindo aquilo. Eles tentaram tanto Moisés, e na última, que fica marcado por esse acontecimento, o que foi que aconteceu? Eles queriam água, estavam com sede, reclamaram: será que nós vamos morrer aqui no deserto de sede? E Moisés foi consultar a Deus e pediu que o Senhor mostrasse a água. E Deus falou: pega o teu cajado, te aproxima da rocha e fala para ela, e de lá vai brotar água. E o que foi que Moisés estava tão irado, que ele pegou a sua vara, chegou diante da rocha. O que foi que ele fez? Bateu 2 vezes, e aquilo não agradou a Deus. E o que Deus falou?
devido à dureza do coração desse povo, por tudo que aconteceu, nenhum dos que saíram do Egito vão entrar na terra prometida. Nenhum. E se estipula, que fossem mais de 5 milhões de pessoas andando pelo deserto, e nenhum deles entrou na terra prometida. Queridos, isso aqui é muito sério. O Senhor está nos convidando a sermos adoradores. Só que o adorador, para ser adorador, ele precisa primeiro que o Senhor faça uma transformação interior, que brote de dentro essa transformação. E para Deus nada é impossível. O Senhor pode nos transformar, o Senhor pode nos modificar, tirar toda aquela sujeira que existe, aquele resquício do mal, toda a idolatria que ainda existe, todo o medo, toda a dúvida, e colocar um coração de adorador, um coração que adora o Pai em espírito e em verdade, que não tem medo, que enfrenta as tempestades, porque nós estamos na rocha, a rocha da nossa salvação. É a Ele que nós pertencemos, é a Ele que devemos entregar a nossa vida. Ele diz: é um povo de coração obstinado, não anda nos meus caminhos. Que eu e você possamos ser pessoas que possamos ser conhecidas por pessoas que andam nos caminhos do Senhor, pessoas que cumprem o chamado de Deus, a convocação, que estão alegres, que estão louvando, porque o Senhor tem dado. Talvez o Senhor não tenha dado ainda um salário de 15 mil, mas o Senhor tem dado aquilo que você precisa. Talvez o Senhor não tenha dado da faculdade, mas essa faculdade vai acontecer, porque o Senhor é um Deus de promessas, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu para você. Mas não adore pelas bênçãos, adore pelo que Ele fez na criação e o que Ele faz na sua vida. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Onde é que é o descanso de Deus? É nos céus. Então aquele que endurece o coração, que diz não ao Senhor, esse não entrará no descanso de Deus. Não é o irmão Fred que está falando, não é Salmos que está falando, é Deus que nos ensina na sua Escritura. E se talvez quisermos nos aprofundar mais sobre o Salmo 95, nós podemos ver lá em Hebreus, no capítulo 3 e 4, os irmãos que quiserem ler durante a semana, o capítulo 3 e o capítulo 4, que vai falar sobre o descanso, O 3 vai falar sobre o perigo da incredulidade e a desobediência, e o 4 vai explanar sobre a entrada no descanso de Deus. E eu gostaria de ler aqui, se os irmãos pudessem projetado aí, Hebreus no capítulo 4, do versículo 11, 12 e 13. Hebreus 4, 11, 12 e 13, que diz assim: em vista disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar conta. Então, querido, devemos prestar conta da nossa vida a Deus. Se quisermos viver no novo céu e nova terra, devemos limpar as nossas vestes e chegar à presença do Pai. Que nós possamos ser aquele povo que vai chegar lá e vai festejar e vai morar com o Pai, e vamos nos alegrar porque podemos ver face a face o nosso Criador. O Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esforcemos para que nós possamos nos achegar mais à presença do Pai, diante dele,
e apresentemos a nossa vida como uma oferta agradável. E que diante de ter uma vida de adorador, de aceitar esse convite à adoração, nós possamos nos atentar também a Apocalipse, no capítulo 22, 11, que diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem, e quem ouve diga: vem, quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. O Senhor nos convoca a recebermos de graça a água da vida, mas para isso precisamos arrepender, nos apresentar, nos prostrar, dobrar o nosso joelho em arrependimento e entregar o nosso coração para que o Senhor possa fazer a diferença, porque Ele nos criou, querido, para a sua glória. O Senhor nos criou para glorificarmos a Ele, e a nossa vida é como um espelho. Se ela estiver limpa, ela vai refletir a glória de Deus. Você já viu o espelho sujo, né? Você não consegue se ver, mas quando você limpa um espelho, você consegue ver até os poros do rosto. Então, se você é um espelho limpo, você está refletindo a glória de Deus. Que possamos obedecer esse chamado, que possamos nos alegrar, porque o Senhor é o nosso Criador, e Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nossos pecados. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco através da Tua Escritura. Queremos apresentar nossa vida para que o Senhor possa transformar os nossos corações, que nós não venhamos, ó Deus, a ser como o povo de Israel quando saiu do Egito, Pai. Um povo que murmurava, um povo que reclamava, um povo que estava recebendo as bênçãos, contemplando as Tuas maravilhas e mesmo assim estava insatisfeito. Ó Deus, nós reconhecemos, ó Deus, a Tua soberania, Pai. Nos ajuda a entender os Teus planos, nos ajuda a parecer contigo, a Te glorificar pelo que Tu fez, pelo que Tu faz, pelo que Tu és, pelas maravilhas, pelo ar que respiramos, ó Deus. Fica conosco nessa noite, Pai. Derrama sobre a Igreja Batista a Senhora da Marinha a Tua bênção, o Teu entendimento. Que todos venham ser pessoas aqui abençoadas por Ti, possam ser pessoas que entendam a Tua palavra, Senhor. Fica conosco nessa noite, nos leva em paz aos nossos lares, ó Deus. Cura os enfermos, Pai. Cura aqueles que precisam, ó Deus, da Tua graça, Pai. Cura os corações necessitados, ó Deus. Muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu também gostaria de cantar uma música, passei para o Mateus aí. Posso usar aquele outro microfone ali? É melhor, né? Esse aqui, né? Para completar a mensagem, tá, irmãos? Então, queria até que os irmãos pudessem. Então, até gostaria que os irmãos pudessem me ajudar com palmas, né? É uma música de celebração. Se os irmãos pudessem ficar de pé, agradeceria, né? Essa música eu compus ela quando eu recebi o toque da palavra do Senhor, Salmos 95, tá? Esse salmo que eu acabei de explanar para os irmãos, né? Então a composição da letra dessa música vocês vão ver que é a música toda baseada no Salmos 95, tá bom? Celebramos o Teu poder.
da igreja. Eu te amo, Deus, eu te adoro para sempre. Eu te amo, Deus, eu